como entender o seu jeito de ser pode facilitar a sua vida. Já parou para pensar nisso? Como se nós nos entendermos pode facilitar a nossa vida? Como assim o autoconhecimento, começando a partir de nós, pode abrir caminhos mais alegres, mais satisfatórios, mais realizadores para nós? Vamos entender isso no vídeo de hoje. Vamos lá, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, e nós vamos dar prosseguimento à jornada do autoconhecimento com este livro aqui, O Temperamento que Deus lhe deu. Então vamos lá. Descobrimos que conhecer as diferenças dos temperamentos realmente ajuda a melhorar a comunicação entre os esposos, filhos e colegas. De fato, nos ajuda a compreender nossas próprias forças e fraquezas individuais. Quer dizer, nós somos diferentes, né? E esse estudo muito tempo atrás, né? Há 2.500 anos atrás, desde lá começou esse estudo do ser humano. Ele identificou 4 maneiras assim, 4 conjuntos de ser do ser humano. Quando a gente começa a entender melhor as nossas forças e as nossas fraquezas, as forças dos outros e as fraquezas dos outros, a gente passa a se compreender melhor e a compreender melhor o outro. E assim nós construímos um mundo melhor para nós, né? Um mundo melhor, o mundo fica bem melhor quando a gente se entende e compreende os outros. E assim nós podemos todos crescer juntos. Esse é o objetivo final, a gente crescer cada vez mais. Então vamos lá. Colocar o temperamento, aqui a gente pode dizer a sua maneira de ser. Para trabalhar, quer dizer, pegar aquilo que é força em você, começa com o autoconhecimento. Quer dizer, primeiro eu vou observar quais são as minhas forças e as minhas fraquezas e vou aprender a trabalhar com elas, a lidar com elas. Por exemplo, eu posso perceber que eu sou uma pessoa decidida, eu posso perceber que eu sou uma pessoa mais espontânea. Você já percebeu se você é uma pessoa sensível? Ou você já percebeu se você é uma pessoa pacífica? Com o autoconhecimento a gente começa a se perceber. E percebendo nós, passamos a perceber o outro também. Às vezes você percebe que o outro é uma pessoa super decidida, na hora. E você percebe também que tem um colega que é calmo. Ou às vezes você percebe que tem um filho que é criativo e um outro filho que é mais reflexivo. Nós começamos a observar as forças e as fraquezas para lidarmos melhor, para navegarmos nesse mundo de forma que todos nós consigamos viver melhor. No caso aqui a gente vai tratar do trabalho como exemplo, quer ver? Ó? Se eu sei, por exemplo, que eu tenho pavio curto, tentarei evitar situações que provocação que inevitavelmente me deixam nervoso. Quem costuma ter o pavio curto? Aquele temperamento que tem o nome de colérico. Nós não estamos acostumados com esses nomes, mas a gente vai se acostumando ao pouco. É o nome que foi dado. Eu posso aprender a praticar técnicas para me acalmar. Quer dizer, se eu já sei, eu de antemão já me preparo para não ter prejuízo e extrair o melhor daquela situação. Posso, ao mesmo tempo, tentar ser mais compreensivo com aquele colega de trabalho lerdo e que me deixa maluco. A pessoa, ela não está fazendo para provocar, percebe? É que é da natureza mesmo da pessoa. Então, às vezes, por não conhecer os temperamentos, nós julgamos que o outro está fazendo isso para provocar, quando na verdade não é. É da natureza dele mesmo. Aí, no caso, se ele for mais sensível,
já vai se ofender e também vai executar um julgamento, e isso daí pode gerar barreiras entre nós no trabalho, não só no trabalho, mas em todos os nossos níveis de relacionamento, que podem nos prejudicar. Entende como é importante? Quer ver, ó, mais uma do trabalho. Pessoas de certos temperamentos, por exemplo, acham as entrevistas de trabalho especialmente desafiadoras. Elas são tentadas a minimizar seus talentos e habilidades, não devido à autêntica humildade, mas simplesmente devido a uma tendência natural de ser cauteloso e introvertido ou tímido. Conhecer a si mesmo nessas determinadas situações pode ajudá-lo a lutar contra essas tendências naturais, em vez de simplesmente se deixar levar por aquilo que é mais cômodo para você. Então, entende como conhecer de antemão a nossa tendência, a gente pode dar um jeitinho de arrumar isso antes e melhorar a nossa vida? Deixa eu ver aqui. Mais uma do trabalho, ó. Outro uso comum dos temperamentos é aprender a descobrir o que realmente motiva os outros. Por exemplo, toda vez que eu tenha um temperamento que reaja bem a desafios tais como o nosso time de vendas atingiu apenas 30% da meta, nós precisamos que vocês deem a volta por cima. No entanto, se o meu time de vendas for composto por fleumáticos e melancólicos, esses nomes fleumáticos, eles se referem a pessoas mais calmas, pacientes e pacíficas. Ou os de temperamento melancólico, o seu jeito de ser do melancólico é mais sensível, é mais detalhista, é mais reflexivo. E essa pessoa aqui que está orientando, ou ela é um líder decidido, né? Uma pessoa forte, ou é uma pessoa alegre, espontânea, criativa que está orientando. Se ela não sabe lidar com as pessoas que são mais sensíveis, mais calmas, mais pacientes, o que vai acontecer? Logo eu perceberei que todos estão desanimados. Então entende que não é má vontade? É a nossa comunicação que ela precisa ser aprimorada. Não é que o outro tem má vontade, é que nós ainda estamos aprendendo a nos comunicar com pessoas que têm a maneira de ser diferente de nós. Então eles são mais desanimados e depressivos e pensando em desistir. Eu preciso aprender a motivá-los de uma maneira diferente para dar-lhes uma injeção de ânimo. Então, é a forma de nos comunicar com o outro. No que o outro, que tem um temperamento diferente do meu, é melhor? No que ele é bom? No que ele vai trazer mais resultado? E como eu posso conversar com essa pessoa? Então, nós vamos aprendendo a lidar com pessoas diferentes de nós, para extrairmos o melhor dessas pessoas e o melhor de nós. Claro que quando eu digo extrair, não estou falando no sentido de se aproveitar da pessoa, não é isso. Mas é ajudar todo mundo a subir de nível. Então vamos lá. Cada temperamento tem seus próprios pontos fortes e fracos. Nós devemos aceitá-los e estar conscientes deles. Aceitar e estar consciente. E também trabalhar para capitalizar pontos fortes e melhorar os pontos fracos. No entanto, não buscamos compreender nossos comportamentos apenas para ter uma desculpa que venha a calhar para o nosso próprio mau comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é, tipo assim, mais acelerada, mais atirada, ela vai e conversa de qualquer maneira com o outro. Ah, mas é porque eu sou desse jeito mesmo. Não, a gente não pode usar isso como uma justificativa, muito pelo contrário. Em vez disso, queremos compreender melhor os outros, melhorar nossos relacionamentos
expandir a nossa capacidade de amar e nos tornar mais eficazes na busca dos nossos objetivos. Entendeu? Nos tornar mais eficazes na busca dos nossos objetivos. Ampliar nossa capacidade de amar e melhorar os nossos relacionamentos. Quando nós investimos nisso aqui, a nossa vida dá uma guinada. Então vamos lá, agora nós vamos falar de relacionamentos com os filhos. Enquanto pai ou mãe, posso compreender melhor as diferenças nos temperamentos dos meus filhos. A criança pensativa e sonhadora, que parece estar perdida nos próprios pensamentos, não está sendo deliberadamente antissocial. Tampouco foi privada de contatos sociais apropriados. É simplesmente parte do seu temperamento. Compreendendo o seu temperamento, sou capaz de perceber que jogá-la no meio de um monte de crianças barulhentas não será a melhor maneira de encorajar suas habilidades sociais e irei, em vez disso, gentilmente ensiná-lo como a desenvolver suas habilidades de conversação. Então, tá percebendo? Quando nós não conhecemos sobre essa questão dos temperamentos, nós podemos cometer enganos que vão marcar uma criança para o resto da vida. Esse que é o perigo. Lembra que eu falei ontem que uma das coisas que mais me chama a atenção é essa questão do engano? Quando nós não conhecemos, a probabilidade de nós cometermos um engano conosco mesmo e com os outros é gigante. E o pior, esse engano, ele pode traçar um destino se a pessoa não tiver consciente dessa questão dos temperamentos. Vamos lá, outra questão com relação aos filhos. Os pais irão descobrir que algumas crianças, devido ao seu temperamento, possuem uma tendência natural de subestimar os detalhes, não porque tenham déficit de atenção ou estejam se comportando mal. Os pais podem ajudar essas crianças a adquirirem consciência desta tendência e a desenvolverem estratégias para superá-las. Lembra que a gente estava falando que o temperamento, foi em outro vídeo que a gente estava falando, não é uma coisa assim que eu sei e que eu estou condenada a ser daquele jeito. Não, o temperamento existe para a gente conhecer e trabalhar em cima dele para melhorar. Por exemplo, um pai que é mais detalhista e percebe que o filho não é detalhista, não é que o filho, digamos assim, esteja errado, não é que a criança tenha, como que eu vou dizer assim, tenha alguma coisa que desagrada o pai nesse ponto. Não é que a criança faz porque ela quer, não é nada disso, é porque o temperamento dela é diferente. Então, às vezes, uma criança que ela é assim, vamos dizer, mais forte e tem pais assim, mais calmos. Esse entendimento dos temperamentos vai ajudar os pais a lidar com o filho e a entender o filho. E futuramente o filho também entender o pai. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Com relação aos filhos, é isso, né? Então tá vendo como que a gente pode cometer graves enganos quando não conhecemos? Agora nós vamos falar do relacionamento com os cônjuges. A compreensão dos temperamentos pode ajudar os cônjuges a colocar de lado alguns daqueles contínuos e intermináveis argumentos, porque ela sempre quer sair bem quando estou na expectativa de uma noite tranquila em casa. São temperamentos diferentes. Por que ele fica tão nervoso quando a casa está bagunçada? Temperamentos diferentes. Não é minha culpa que as crianças brincam com os brinquedos. As pessoas de certos temperamentos são levadas à distração por falta de ordem. Outras se desenvolvem estando em volta de pessoas e participando de atividades animadas. E ainda há outras que necessitam de muita paz e silêncio.
Então, entende? Nós somos diferentes e podemos ser complementares, entendendo uns aos outros. Vamos lá. Mais alguma coisa aqui sobre essa questão dos temperamentos aqui. Os temperamentos revelam nossas tendências naturais, mas não selam os nossos destinos. É o que nós estávamos falando. A consciência das nossas tendências permite que tomemos decisões cerca da melhor reação possível. A melhor reação possível. Para isso, precisamos estar conscientes. Cadê? Em qualquer situação apresentada, em vez de sempre navegar no piloto automático, precisamos aprender como ter a reação apropriada para cada situação particular, e não apenas ter reações instintivas baseadas em nossas preferências naturais. É por isso que nós precisamos conhecer. É por isso que nós precisamos conhecer. Então vamos lá. Voltando lá nos cônjuges. Se nós aprendemos a prezar certos aspectos do temperamento do nosso cônjuge, garantimos que não estamos provocando-o desnecessariamente. Então, quando nós temos o conhecimento, às vezes sem querer, aliás, quando nós não temos o conhecimento, sem querer acaba provocando a pessoa. Se nós aprendemos a prezar certos aspectos de temperamento do nosso cônjuge, garantimos que não estamos provocando desnecessariamente, apertando seus botões. E aprendemos a nos comprometer. Vamos sair uma noite essa semana, mas não logo depois de um dia difícil no trabalho. Aí começa a ajeitar as situações. Eu vou combinar com as crianças de limpar a casa antes de o pai chegar em casa, para que ele possa realmente relaxar depois do trabalho e aproveitar o jantar. Percebe como a gente começa a ajeitar as situações para tornar tudo melhor? Agora vamos tratar... Toma uma aguinha, né? Da nossa vida espiritual. Entender sua maneira de ser, quer dizer, os temperamentos, também nos ajuda na nossa vida espiritual. Uma pessoa de certo temperamento pode tender especialmente à ordem e à justiça, mas talvez precise exercitar para alegremente incentivar outras pessoas. Alguém de outro temperamento talvez sinta o apostolado como algo fácil e natural, mas talvez tenha que batalhar para conseguir tempo para uma reflexão silenciosa e uma profunda vida de oração. Entende como que nós vamos percebendo e vamos completando aquilo que falta? Outros ainda irão descobrir que a sua inclinação natural é a de evitar a abnegação e o conflito, e que, portanto, talvez precisam ter um bom diretor espiritual ou grupo de oração para ajudá-los a progredir e não acomodar com uma vida fácil ou se tornar um sedentário espiritual. Conforme nós vamos nos observando, nós vamos perceber aquilo que a gente precisa trabalhar para melhorar. Platão citou Sócrates ao dizer que uma vida não examinada, quer dizer, uma vida não presente, não estar consciente para as coisas, não vale a pena ser vivida. Compreender o temperamento que Deus nos deu é uma peça-chave nesse processo de exame de consciência. Precisamos compreender a nós mesmos antes de compreendermos os outros e o mundo em que habitamos. Parece uma lógica, né? Mas às vezes a gente se esquece isso. Primeiro nós começamos a sentir na pele, aprender isso em nós mesmos. E depois nós vamos começar a aprender nos outros. Se eu conheço a mim mesmo, realmente sei quem sou ao ter consciência dos meus pontos fortes, fracos, tendências, desejos e objetivos. Então já dei o primeiro passo necessário para que eu me torne o que muita gente busca, mais produtivo, satisfeito em meus relacionamentos
e verdadeiramente feliz. Não é isso que todo mundo busca? Como disse Santo Tomás de Aquino, a graça se constrói sobre a natureza. Nosso temperamento é parte de nossa natureza. Uma natureza ferida, todavia, uma natureza que pode ser compreendida e, com a ajuda de Deus, desenvolvida. Nós não vamos fazer isso sozinhos, nós vamos pedir a ajuda de Deus para que a gente consiga atingir um nível superior acima. De fato, quanto melhor for a nossa compreensão de nós mesmos, melhor será a nossa capacidade de controlar, quer dizer, estar no comando, estar presente, estar consciente, não ficar no piloto automático. Melhor será a nossa capacidade de controlar e direcionar nossos humores e emoções indomáveis. Se eu não sei, ela é indomável. Aumentando assim nossa liberdade pessoal. Olha que bacana esse trecho final aqui. O desenvolvimento harmônico e integral dos variados aspectos de nosso ser, natural e sobrenatural, irá nos ajudar a levar vidas mais, de novo, felizes e produtivas, e a nos tornarmos mais eficazes em nossa vocação cristã, e irá nos impulsionar mais serenamente rumo ao nosso objetivo final. Qual que é o nosso objetivo final? O céu. Veja que legal isso aqui. Às vezes a gente está buscando ser mais produtivo na nossa vida e nem percebemos que o autoconhecimento, ele é uma ferramenta gigantesca para sermos autoprodutivos. E além de ser uma ferramenta gigantesca para sermos autoprodutivos, ele evita da gente, digamos assim, se sabotar. Por não saber, né, o desfecho que tal comportamento poderá nos dar. E por não saber também como lidar com a outra pessoa. Se a gente não sabe isso, a nossa produtividade ela fica restrita. E às vezes saímos caçando tudo quanto é forma aí de produtividade. Mas vamos começar com o autoconhecimento que vai ajudar muito. Beleza? Bem, meu povo, por hoje era esse o nosso assunto. Espero que você tenha gostado. E se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. Meu nome é Eliane, mas como nós estamos formando uma amizade sincera, pode me chamar de Li. Bem, se você quiser conversar sobre esse assunto também, nós podemos conversar através dos comentários. Me mande um comentário, me diga o que você está achando, se você já conhecia esse tipo de assunto, se você já tinha ouvido alguém dizer. Vamos trocar umas ideias. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de assunto, considere enviar para essa pessoa também. Bem, agradeço você ter ficado até aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau!